Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula, nós vamos falar sobre duplicação do DNA. Qual que é o nosso objetivo, então? Entender o mecanismo de duplicação do DNA, a síntese proteica, a regulação da expressão gênica, para compreender o metabolismo celular e posicionar-se nos avanços do conhecimento biológico. Então, olha, você se lembra? Vamos lá relembrar alguns termos e algumas coisas antes de eu começar a explicar realmente o nosso conteúdo. Então, a genética, ela ajuda a compreender essas relações evolutivas. Então, quando nós estudamos o material genético dos organismos, nós conseguimos ver quais estruturas que foram se formando, qual foi a que mudou para ter novas características. Então, nós conseguimos entender essas relações evolutivas, né, entre as espécies. Também, os ácidos nucleicos são moléculas formadas por nucleotídeos. Então, e eles são, né, o material genético dos seres e são o DNA e o RNA. O DNA e o RNA, eles são chamados de ácidos nucleicos. Por quê? Porque ele tem um caráter ácido. O que é o caráter ácido? Quando ele está em presença de água, ele libera H+. Então, ele tem esse caráter ácido, por isso chamado de ácido. Nucleico, porque eles são formados por nucleotídeos. O que era um nucleotídeo mesmo? Era um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Então, no DNA, eu tenho uma dupla fita. Um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Desse lado, eu tenho um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, que faria aqueles degraus da escada. Então, como se fosse uma escada, os corrimões seriam o grupo fosfato e o açúcar, e o degrau seriam as bases nitrogenadas. No RNA, eu tenho uma única fita. Então, eu tenho um grupo fosfato e um açúcar, e eu tenho uma base nitrogenada, apenas uma única fita. Então, nós vamos entender melhor os mecanismos envolvidos, né, na informação genética. Olha, como que as características genéticas da célula passam para as próximas gerações? Né, esse processo chama hereditariedade. Como que passa a característica dos pais para os filhos? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem e eu já volto. Então, pessoal, como que essas características são passadas através das gerações? Existem células que são chamadas de células reprodutoras, os gametas. No homem é o espermatozoide e na mulher o óvulo. Quando ele vai formar esses gametas, ele vai pegar o DNA daquele indivíduo, no caso do pai, e vai passar essa informação genética para o espermatozoide. E a mãe vai passar a informação genética dela para o óvulo.
Quando ocorrer a união, né, a fecundação, a união desse espermatozoide com o óvulo, essas cargas genéticas, elas vão se combinar e vão dar origem a um novo ser. Então, como que as características genéticas passam para as próximas gerações? Através da reprodução, através do encontro desses gametas que têm o material genético. Então, olha, o que é o ciclo celular? O ciclo celular é o conjunto de fases que a célula tem com o intuito de se duplicar. Por que é importante uma célula se duplicar, por exemplo? Então, olha, quando nós fomos formados lá no processo da fecundação, o espermatozoide, mas o óvulo formou, um indivíduo, ele forma uma única célula. Nós temos uma única célula no nosso corpo? Não, nós temos trilhões de células. Como que tem trilhões? Porque essa célula se dividiu 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Mas ela só se dividiu? Imagine que eu tenho um material genético, veio do pai e da mãe, tem um material genético e ela divide. Será que essa célula aqui pode ficar sem material genético e essa aqui com? Não, não pode. As duas células precisam ter todas as informações, né, que vieram do pai e da mãe. Então, o que acontece para que esse DNA se duplique e passe essa informação? Esse processo de duplicação, formação de uma outra célula é chamado de ciclo celular. Então, são um conjunto de fases que tenha o intuito, que tenha o objetivo de se duplicar, dando origem a duas células novas. Então, olha, nós no início éramos uma única célula, ela virou duas. Cada uma delas passou por um processo de divisão. Viramos 4 células, 8, 16, 32 e assim foi formando o nosso corpo, né? Então, esse é chamado de ciclo celular. Observe aqui na imagem aqui comigo, olha. Nós temos um período chamado intérfase, que é o período de preparação. Depois nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e até a citocinese, que é o momento da separação. Então, nós vamos aprender essas etapas no ciclo celular. Olha, ele é muito importante em diversos processos celulares. O ciclo celular é importante. Ele é tão importante que ele é todo cheio de detalhes. Por exemplo, se eu duplico o DNA e ele tem um erro, será que dá certo? Será que não dá? Então, existem mecanismos que vão regulando esse processo, né? Cada etapa, né? E ela é muito importante, envolve funções reprodutivas, do desenvolvimento, né? O desenvolvimento lá no embriãozinho. Imagine que se tiver erros lá e ela for para formar os tecidos epitelial, por exemplo, e errar, alguma coisa acontecer e errar, vai produzir esse tecido? Não iria produzir. E o que será que ia acontecer com esse indivíduo? Será que ele conseguiria nascer ou não? Então, por isso que é um processo bem importante e delicado, né? Para crescimento, regeneração, renovação dos tecidos. Como que o nosso corpo sabe que o osso ele tem que se dividir para alongar, para a gente crescer, e ele tem que continuar virando osso, né? Porque não pode ser outra coisa. Então, esse processo, todo esse processo de crescimento, de renovação celular, é o ciclo celular, por isso que ele é muito importante. Então vamos lá para uma atividade. Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA duplicou. Qual será a fase que acontece essa duplicação? Então olha só, na intérfase eu tenho 2 períodos. A fase G1, que é a fase do crescimento, a fase S, que é o da duplicação, e a fase G2, quando ela está prontinha para se dividir. Em qual fase que acontece que a quantidade de DNA duplicou? Será que é no comecinho ou lá no final? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu volto com a resposta.
E aí, gente, será que se a célula vai se duplicar, o que que acontece? Eu tenho uma célula, tenho um material genético. Ela vai se duplicar, ela vai fazer uma cópia exatamente igual, vai ficar com 2 materiais genéticos. Será que eu vou ter esse material genético no início ou na fase final? Na fase final. O nome dessa fase é G2, que é quando o DNA foi já duplicado e aguarda o processo da divisão celular. Então, como que acontece? Olha só. A replicação do DNA acontece na fase da intérfase. Então, eu tenho aqui, olha, uma célula e eu tenho um material genético dessa célula, certo? O que que vai acontecer? Quando eu vou duplicar essa célula e vou virar 2, as 2 células têm que ter o mesmo material genético, tem que ser igual. Então, para isso acontecer, ele precisa duplicar. Então, o que que acontece? Eu tenho um DNA, vocês lembram da aula passada que eu falei que o DNA é uma fita e ela fica toda enroladinha? O que que acontece? Eu tenho o DNA, ele se abre e à medida que ele se abre, vem lá e vem copiando, copia aqui essa informação e copia desse lado aqui. Então, a partir de agora, eu tenho o DNA duplicado, porque eu tenho aqui e aqui. Eu tenho nesse pedaço o original, lembra que eles eram e aqui eu tenho uma fita nova. Nesse caso, desse lado tem o original e a fita nova. Quando isso daqui está completo, tá tudo ok, foi feito o processo de verificação, ocorre um sinal e fala para a célula, olha, agora está tudo certo, falta só você se dividir. E aí ela vai passar por mais algumas etapas e vai fazer a divisão dessas células, né? Então, ó, ele pode ser dividido nas seguintes fases, G1, S, G2 e a mitose. Ó. Então, o que que acontece? Aqui, ó, eu tenho a fase G1. A fase G1 é aquela fase assim, ó, que dá um sinal para a célula e fala assim, olha, DNA, agora você precisa se duplicar. Nós vamos dividir, nós precisamos dividir e você vai precisar se duplicar. Então, ela vai se preparar, vai trazer as bases nitrogenadas, os nucleotídeos, tudo aquilo que ela precisa. Então, ela fica lá agitada, ela vai começar a fazer uma cópia. A fase S é a fase de síntese. Síntese significa construção. Então, é a fase que ele começa o processo de cópia. Ela abre em 2, copia esse lado e copia esse lado. Então, é a fase de síntese. Quando ela está lá toda prontinha, ela fica numa fase que a gente chama de aguardando. Ela está aguardando o sinal da célula se multiplicar. A parte dela, que é duplicar o material genético, ela já fez. Essa fase a gente chama de fase de G2. Ela está ali esperando esse processo acontecer. E aí a mitose, que é o processo da divisão. E aí tem as etapas da mitose, mas basicamente ela pega esses 2 materiais genéticos e ela se divide e vira 2 células com o material genético idêntico ao da célula original. Então, uma célula gera 2 exatamente iguais na mitose. Como que acontece? Olha só, tem muitos nomes, muitas etapas, mas não é difícil de você entender. Olha só, lembra que eu falei que eu tenho a fita do DNA aqui? Então, eu tenho a fita, o DNA é grudado, certo? Ele é grudadinho. E eu vou copiar. Será que se eu abrir ele inteiro assim de qualquer jeito, será que vai dar certo? Não, senão pode se perder, ele pode se desmanchar até correr todos os processos. Então ele vai abrindo, existe uma molécula, uma célula, né, uma estrutura que vem como se fosse um zíper, ele vem abrindo o DNA. É a helicase, ele vem e ele começa a abrir. À medida que ela vai abrindo, ocorre a cópia. Vai copiando, copiando, copiando dos 2 lados. Ela vai copiando e ela já vai se fechando. Vai copiando e já vai se fechando. Observe aqui, olha. Eu venho aqui, passo com essa tesoura, essa helicase, eu venho cortando e eu vou fazendo uma cópia aqui, ó. E à medida que essa cópia está pronta, eu já enrolo ela. E a partir desse momento eu tenho 2 fitas. Observe aqui, ó, que essa parte aqui, ó, é a fita original e essa aqui é a cópia. Por isso que a gente chama de semiconservativa, porque ela sempre vai ficando o original e a nova, o original e a nova. E assim ela vai produzindo o DNA, ele vai ficando em 2. Observe aqui nessa outra imagem aqui, olha. O DNA está entrando ó, inteiro, ele vai aqui dentro dessa polimerase, ele vai abrir e agora eu tenho aqui 2 fitas de DNA exatamente iguais e quando eu tiver tudo copiado, tudo certinho, a célula pode iniciar o processo de divisão, tá?
Então, olha, a helicase, né, ela funciona como se fosse um zíper, ela desenrola a fita e inicia o processo. Vem a DNA polimerase, que ela vem vai fazendo aos poucos, né? Ela vem, a DNA polimerase encosta, vai abrindo, vai duplicando. A DNA polimerase anda mais um pouquinho, vai abrindo e vai duplicando, né? Existem etapas de reparo. Digamos que aqui, por exemplo, em vez de colocar uma letra T, colocou uma letra C. Opa, tá errado. O A se liga com o T, o C se liga com o G. Isso pode dar problema lá depois na função da proteína. Então, o que acontece? Para tudo, vamos consertar esse erro. Eles consertam e aí ele continua, né? As proteínas evitam que a fita dupla volta a se ligar durante esse processo, ela deixa esticadinha aqui, né? E aí vai formando as duas novas fitas que vão se novelando, aguardando o momento de serem separadas, né? Então, existem os pontos de checagem. Lembra que eu falei? Se ocorrer um erro, se passar esse erro não for visto a tempo, pode ser que lá no final gere uma nova característica. Gerando essa nova característica, essa característica pode ser favorável ao ambiente, então gera uma mutação favorável, ou pode ser uma mutação que não é favorável e leva o indivíduo à morte. Então, por isso que ela sempre tem esse controle, olha, é feito por moléculas de controle, vai verificar o que foi produzido. Então, ele vai copiando e esse ponto de checagem vai olhando, ó, vai conferindo. Tá tudo certo? Continua. Tem um erro. Dependendo do erro, eles conseguem corrigir. Mas se tiver muito erro, vai ocorrer a morte celular ou a apoptose. Ela vai se autodestruir, né? Esse processo chama apoptose, que é o ponto de checagem. Os cromossomos. Então, o que é o cromossomo? Dentro do núcleo nós temos o DNA. Ele não é uma única fita longa, assim, tudo junto. Ele é dividido em pedaços. Esses pedaços são chamados de cromossomos. Dentro dos cromossomos nós temos os genes. Cabe mais ou menos 1000 genes no cromossomo. Então, olha só. Durante a divisão celular, ele vai se compactar. Então, à medida que ele vai se dividir, depois que ele duplicou inteirinho, que está tudo certinho, duplicado, eles começam a se compactar. Eles começam a se novelar, vão ficando pequenininhos assim, prontinhos, esperando a divisão. Olha, eu falei que a célula faz mecanismo de checagem, os pontos de checagem. Ele vai comparando, vai olhando se está tudo certo, se não está. Qual que é a importância desse ponto de checagem no ciclo celular? Você acha que é importante? Sim ou não? Por que você acha que é importante? Ou por que você acha que não é importante? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu volto com a resposta.
E aí, pessoal, por que é importante o ponto de checagem? Olha só, o ponto de checagem são mecanismos que impedem a formação de células anômalas. A origem das células cancerosas, por exemplo, está associada a anomalias da regulação do ciclo celular e a perda de controle da mitose. Então, às vezes, os erros acontecem e algumas das causas, né, do câncer, a origem de algumas dessas células cancerosas, são os pontos de checagem falharam por algum motivo, e aí pode originar, né, a perda do controle da mitose pode gerar o câncer. Por isso que é importante o ponto de checagem. Então, olha, os cromossomos, eles são enrolados em dupla, né, a fita dupla, e ele é dividido em pedaços. Claro que na biologia a gente sempre coloca nome para tudo. Então também tem nome para o cromossomo e tem nome para cada parte do cromossomo. Vamos lá ver, olha. Esses pedaços aqui são chamados de braços. E aqui no meio, nessa cinturinha, eu tenho uma ligação química chamada de centrômero. Nesse caso, está no meio. Então, o que é o centrômero? É uma região de estrangulamento. Eu tenho a dupla fita de selado, e ele vai se unir num ponto. Esse ponto é chamado de centrômero. Então, eu tenho os braços, o centrômero e os braços embaixo, né? E aí, eu tenho as cromátides, que são os filamentos dos cromossomos. Os cromossomos, eles podem ser classificados de acordo com a posição do centrômero. Se o centrômero está bem no meio e eu tenho os dois braços do mesmo tamanho, eu chamo olha, ele está no meio. Então, eu chamo ele de metacêntrico, porque o centrômero está no meio. Se eu tenho o centrômero um pouquinho acima, formando um braço curto e um braço bem mais longo, então ele está abaixo ou acima do meio. Então, ele é chamado de submetacêntrico. Quando ele está bem em cima, mas ainda tem a presença de dois bracinhos, mesmo que sejam pequenininhos, ele é chamado de acrocêntrico. E se eu tenho um aqui, ó, que ele está unido lá em cima e deixo os dois braços, eu tenho o telocêntrico. Por que isso é importante? Quando os cientistas vão fazer a análise, né, do nosso cariótipo, né, vai tirar uma foto dos cromossomos para fazer o estudo, eles conseguem determinar qual é o cromossomo de acordo com a posição do centrômero. Então, o cromossomo número 1, número 2, número 3, né? A gente sabe, os cientistas sabem, por quê? Por causa da posição do centrômero. Eles conseguem organizar. Se tem uma anomalia genética, por exemplo, ele consegue determinar qual é essa anomalia através desses centrômeros, desses cromossomos. Olha, o ciclo celular e a replicação do DNA de uma bactéria chamada Escherichia coli dura cerca de 20 minutos. Só 20 minutos. Ela demora 20 minutos para duplicar o material genético, fazer o ponto de checagem e passar por todo o processo de divisão e virar duas. Pouquinho tempo, né? Ó, já da célula embrionária de um sapo, por exemplo, lá das embrionárias, né? De um sapo, quando está gerando o sapinho, cerca de 30 minutos que vai durar esse ciclo, né? Em células hepáticas são células do fígado, hepáticas. É 1 ano para todo esse processo acontecer, demora 1 ano, né? Veja que diferença. Na bactéria, 20 minutos. No sapo, nas células embrionárias do sapo, quando está lá formando o embriãozinho, 30 minutos. E algumas células hepáticas, né, do nosso corpo, é 1 ano. Alguns dos pesquisadores que estudaram, né, a replicação foram o Matteu Messelson e o Franklin Stahl. Em 1958, tem uma imagem deles para vocês verem. Olha, Barbara também McClintock aperfeiçoou um método que permite estudar os cromossomos do milho, mapeando para compreender a variabilidade genética. Por que é importante? O milho, ele é a base de muitos alimentos que nós temos, né? Então, ele é muito comercializado e muito consumido mundialmente. Por isso que é importante, né, ela ter feito esse mapa, né, para estudar os cromossomos do milho com base na variabilidade genética. Ela percebeu a existência de genes saltitantes e mudou o trabalho dela, mudou o conceito de genoma como algo estático. Então, o que nós vimos nessa aula? O ciclo celular, né? Algumas etapas do ciclo celular, e também aprendemos um pouquinho sobre o cromossomo e o nome deles de acordo com a função do centrômero. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.